Nesse vídeo vamos conversar um pouquinho sobre a TCC, né? Teoria Comportamental Cognitiva, que é uma abordagem dentro da psicologia que vem se mostrando como a abordagem com melhor evidências científicas. Vamos conversar um pouquinho sobre ela para você conseguir identificar com facilidade qual que é a diferença da TCC para outras abordagens, tá bom? Eu sou a Lara D'Almeida, sou psicóloga, mestre em psicologia clínica, doutora em distúrbios do desenvolvimento e aqui no meu canal eu falo sobre saúde mental. Vamos falar então da TCC, Teoria Comportamental Cognitiva. Eu sei que vocês têm dúvidas, eu vou tentar trazer de uma maneira simplificada aí para você conseguir observar e ter uma compreensão mais simples de como é que funciona a abordagem, tá? Então a primeira coisa, a gente fala tanto da TCC e a TCC é a teoria com maior eficácia para tratar transtornos X ou Y, né? Então, às vezes, vocês têm dúvida. A TCC só trata transtornos, ou seja, alguém que tem um diagnóstico em saúde mental e aquela pessoa que só quer se conhecer, se autoconhecer, que está buscando a terapia por uma questão pontual ali, uma dificuldade, mas que ela não tem nenhum transtorno. Então, essa é a primeira questão. Sim, né? A TCC, ela tem eficácia para uma série aí de transtornos mentais, que a gente já tem evidência robusta, isso é ótimo, é excelente, mas ela também tem boas evidências para tratar as pessoas com determinadas dificuldades pontuais da vida que não tenha nenhum diagnóstico, isso é importante. E aí como é que a gente consegue entender para você conseguir identificar? Ela é uma teoria que ela é bem prática, objetiva, né? Porque o que acontece? A sessão, ela vai acontecer uma vez por semana, né? Na grande maioria dos casos, não vai ter necessidade de mais de um atendimento ali na semana. Uma vez por semana, aqueles 50 minutos, é um tempo pequeno, perto da nossa vida, né? Da nossa rotina. Então, o que é bem importante? Por que tem essa questão mais objetiva? Porque a gente vai traçar um plano ali com o paciente. Então, eu vou entender quais são as queixas, o que está mais difícil hoje. A gente pensa um objetivo e a gente vai trabalhar seguindo aquele objetivo, monitorando. Então o profissional e o paciente vai entendendo, olha, essa questão tem melhorado, não tem, a gente melhora estratégia, como é que a gente vai fazer? E a gente propõe um plano de ação também, que é para quê? Que é para uma atividade que o paciente vai fazer no decorrer da semana, que justamente a gente vai se ver uma vez por semana, num período curto. Então o paciente vai sair dali pensando, né, trabalhando junto com o profissional em qual será a atividade que ele vai seguir ali durante a semana, para que ele vá desenvolvendo novos comportamentos mais adaptativos e também entendendo, identificando esses pensamentos, e a gente vai trabalhar também as questões dos pensamentos, então a questão cognitiva, né? Então é comportamental e cognitiva, ou seja, a gente entende que os pensamentos influenciam nos comportamentos. Então, se eu penso de determinada maneira a meu respeito, isso vai fazer com que eu tenha determinados comportamentos, e nem sempre esses comportamentos são adaptativos, nem sempre esses pensamentos eles estão levando em consideração dados de realidade, né? Então a gente vai entender que talvez existam pensamentos distorcidos. Então a gente vai fazendo essa adaptação em relação a comportamentos e pensamentos principalmente. Então todas essas questões elas podem e devem ser monitoradas. Então a gente vai entendendo ali durante as semanas, durante esse plano de ação, como é que está sendo o desenvolvimento do paciente, o que ele está, como ele está conseguindo avançar, como tem sido. Então, por isso que a gente vai entender que não é uma sessão livre, a sessão ela é estruturada, a gente sempre vai dizer, olha, a gente precisa monitorar algumas questões que vão ser combinadas entre o profissional e o paciente, e a gente vai monitorar e ainda assim tem o momento ali na sessão que fica livre para que a pessoa traga a demanda dela. Então, essa é uma outra questão que eu quero destacar aqui, porque às vezes as pessoas falam, mas é engessada a consulta. Não, a gente tem uma organização, mas a gente discute isso com o paciente, divide, né? Então a sessão ela vai ser dividida e combinada entre as duas partes, mas assim, ela vai ser mais estruturada, ela é uma fala livre, né? Diferente de outras abordagens. Então é importante que vocês entendam essas diferenças, porque ao longo do acompanhamento a gente vai fazendo essa sessão mais estruturada, a gente vai monitorando e o paciente vai aprendendo a identificar
identificar comportamentos, pensamentos, vai aprendendo a observar e dar o retorno em relação ao que ele está entendendo, de melhora ou não. Por quê? Porque também tem uma outra questão importante dentro da TCC. O acompanhamento, ele não vai ser um acompanhamento sem prazo, um acompanhamento a longuíssimo prazo. O acompanhamento, ele vai ter um tempo, né, de duração. Então a gente começa, vai entendendo os desafios, vai avaliando esse objetivo, como é que vai acontecendo. À medida que o paciente vai alcançando esses objetivos, ele aprende como a lidar com os comportamentos, como a identificar comportamentos, lidar com os pensamentos, identificar esses pensamentos. Então ele vai se tornar apto também a entender todo esse funcionamento mental dele para que ele consiga ir fazendo esse tipo de avaliação e análise e para que ele consiga cada vez mais ser independente em relação ao processo de terapia. Então, por isso essa estrutura ela é importante, porque vai preparando o paciente para que ele se desenvolva, para que ele dependa cada vez menos do profissional e aprenda a se conhecer, aprenda as estratégias para regular a emoção, as estratégias para melhorar os comportamentos, para identificar os pensamentos. Então, por isso ela tem um formato diferente das outras abordagens e às vezes as pessoas, principalmente que já fizeram terapia há mais tempo, fizeram terapias com outras abordagens teóricas, né, da psicologia, acabam tendo um estranhamento às vezes, né, porque de fato é diferente. Para quem nunca fez e inicia, né, não tem tantas dificuldades, se adapta, mas para quem já fez outras abordagens, acaba percebendo essa diferença, tá? Mas toda essa diferença, ela tem um objetivo aí final, que é ser uma terapia, que vai ser uma terapia, então, voltada bastante para prática, então uma terapia objetiva e que a gente faz o monitoramento e que principalmente a gente prepara esse paciente para que ele consiga identificar, melhorar suas estratégias e trabalhar cada vez mais independente do profissional que acompanha, tá bom? Espero ter tirado as dúvidas. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você tiver outras sugestões, comenta aqui comigo. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo.